Bom dia, meus queridos. Vamos então à nossa aula aí de monografia 1, ok? E hoje entramos então na matéria do nosso segundo bimestre, que é fundamentação teórica, certo? No primeiro bimestre, então, nós analisamos tema, título, problema, objetivo geral, objetivos específicos, certo? Justificativa, métodos, técnicas de pesquisa, que é o que vocês precisam desenvolver para me entregar dia 16 de maio, como a nossa prova, a nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre. A partir da aula de hoje, então, nós começamos com a matéria do segundo bimestre, que é fundamentação teórica, citação e referências bibliográficas. Perfeito? Essa nossa fundamentação teórica, ela vai ser agora, então, para nós, o corpo do nosso trabalho. A parte que vamos escrever. Aquele momento onde vamos desenvolver 10, 20, 30 folhas, é o conteúdo inerente à fundamentação teórica. Numa primeira análise, a fundamentação teórica ela tem uma explicação generalista do que é a fundamentação teórica, e esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Entender o que é uma fundamentação teórica. E aí, no decorrer das outras aulas, nós vamos, então, fazendo essa fundamentação teórica nascer por meio de citações e, ao final, referenciar tudo isso que utilizamos nessa fundamentação teórica, tá? A fundamentação teórica, pessoal, ela é, então, constituída dentro de toda uma estrutura do trabalho de conclusão de curso. O componente do nosso projeto, monografia 1, ele é composto de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são os pré-textuais, são os antes do texto. Então, são capa, contracapa, epígrafe, agradecimento, resumo ou abstract, sumário, ok? Então, isso são elementos pré-textuais. Aí nós temos o texto, o corpo, o conteúdo do trabalho, elementos textuais. E depois temos elementos pós-textuais, que são, no caso, as referências bibliográficas, anexos, apêndices, tá? Que são compostos, então, no pós-texto. Dentro dessa ideia, os elementos textuais são compostos por introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Percebam que é o coração do trabalho de vocês, é onde vocês vão ter que efetivamente ter um trabalho de fôlego, na introdução, na conclusão e no desenvolvimento. Introdução e conclusão, vocês só vão conseguir fazer quando fizerem o desenvolvimento. Como vocês vão introduzir um assunto do qual vocês não escreveram? Sem chance. Como vocês vão concluir sobre um assunto do qual vocês não escreveram? 2 vezes sem chance. Então, percebam que nós vamos tirar a introdução, tirar a conclusão, e a partir de agora vamos trabalhar primeiro com desenvolvimento, fundamentação teórica, ok? Essa fundamentação teórica é o que, prof? Olha, essa fundamentação teórica, ela vai, na verdade, informar o leitor de tudo aquilo que existe em roda do trabalho de vocês, do que é mais importante do trabalho de vocês. Quais são os escritores de maior referência sobre o assunto que vocês querem escrever? Quais são as jurisprudências mais pertinentes ao tema, se assim couber jurisprudência no trabalho de vocês? O que se fala? O problema de vocês, ele é visto no mundo jurídico sobre qual perspectiva? Qual é o fundamento do problema de vocês? Através dessa fundamentação teórica, vocês têm uma análise prévia, uma pesquisa prévia, um desenvolvimento prévio do trabalho de vocês. E aonde eu vou fazer esse desenvolvimento final, prof? No trabalho de conclusão de curso, na disciplina que vocês farão semestre que vem, onde efetivamente vocês vão fazer a monografia. Percebam que o pré-projeto, a fundamentação do pré-projeto, é você falar acerca do problema de vocês de uma forma mais generalista, apontando as principais correntes, as principais teorias, os pontos mais conflitantes, os autores mais importantes sobre determinado tema, ou sobre o tema que vocês querem pesquisar, quais são as celeumas, quais são as dúvidas ou os grandes pontos de interrogação que aparecem sobre o tema de vocês no universo jurídico, no contexto desse desenvolvimento. É dar um apanhado geral, teórico, do trabalho de vocês.
e ele é muito menor do que o corpo de todo o trabalho. Na minha fundamentação teórica, eu não vou começar a escrever o meu objetivo específico A, B ou C ou D. Na minha fundamentação teórica, eu vou falar de todos os meus objetivos específicos como um contexto único, como um trabalho único, dando uma visão geral do meu trabalho, dando ao leitor, que ao fazer a leitura do meu trabalho, uma perspectiva daquilo que eu vou pesquisar. Então, nessa fase, eu percebi que vocês se dão bem com perguntas. Então, nessa fase, vocês vão responder as seguintes perguntas. Quem já escreveu sobre o meu assunto? O que já foi publicado sobre o meu assunto? O que tem escrito de relevante sobre o meu assunto? Prof, muita coisa. Ótimo! Eu vou tirar um pouco, um cerne, vou pegar alguma coisa e vou colocar ali, certo? Que aspectos foram abordados? Aquilo que eu quero pesquisar já foi falado por alguém? Obviamente que já, você precisa de um referencial. O que se fala positivamente? O que se fala negativamente? O que se fala de corrente favorável? O que se fala de uma corrente contrária? Quem defende fala o quê? Quem não defende fala o quê? E quais as lacunas que a doutrina ou a jurisprudência, que a literatura como um todo ainda não respondeu? O meu problema já foi respondido ou ainda não foi respondido? Se já foi respondido por quem? Certo? Determinado doutrinador concorda com a minha ideia. Determinado doutrinador não concorda com a minha ideia. E a lacuna existe por esse conflito de informações, certo? Então, olha só, vejam essa participação num contexto total do trabalho de vocês e tentem responder essas perguntas na hora dessa fundamentação teórica. Volto a falar que a fundamentação teórica, ela não é falar um pouquinho do objetivo específico A, B, C ou D. Posso construir a minha fundamentação teórica falando um pouquinho? Posso construir, tendo como um caminho um pouquinho, mas isso não quer dizer que o meu trabalho ele é composto obrigatoriamente por um pouquinho de cada objetivo específico, tá? Nesse caso, pessoal, nós vamos analisar, vocês vão analisar na fundamentação teórica quais são as obras que falam sobre isso, quais são os artigos científicos recentes que tratam sobre esse artigo, sobre essa situação, sobre o problema apontado, o que se pesquisa sobre o seu problema. Existem discussões sobre o seu problema, existem obras, artigos científicos escritos, vocês precisam demonstrar que essa pesquisa, ela é uma pesquisa atualizada, que ela existe no mundo jurídico, que ela está em discussão. Eu falar de um assunto simulado é perigoso? Porque o que se discute de um assunto simulado? O que se discute de algo uníssono? Que ninguém mais... a não necessidade de aguardar 2 anos para o divórcio. Vou escrever sobre isso por quê? Eu tenho uma lei que fala sobre isso, tenho a emenda constitucional que fala sobre isso, a doutrina é pacífica, a jurisprudência é pacífica. Então, como? Da onde eu tenho um problema? Então, eu não tenho problema. Então, percebam, e nesse ponto todos estamos indo muito bem, porque chegamos até aqui, todos vocês têm um problema a desenvolver, o que já facilita, né, o nosso caminho. Então, assim, como eu vou concretizar essa estrutura? Eu preciso ter um início, um meio e um fim para cada tópico tratado. Por mais que não seja falar de todo o meu objetivo específico A, B, C e D, eu posso seguir ele como um pseudo-sumário? Posso. Mas eu preciso, certo? Colocar começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E organizar essa ideia. Preencher as lacunas entre eles e construir com as citações o que nós vamos aprender na próxima aula, que é amarrar as citações com um argumento, certo? Com uma escrita explicativa, com uma escrita dedutiva, com uma escrita descritiva, certo? Então, eu vou criar elos entre as citações. Não é só um recorte de citações indistintas. Elas têm que ter nexo entre si. Elas precisam regular, elas precisam se ornar,
certo? Elas precisam, então, terem aí uma lógica dentro do trabalho. Posso trazer dialética? Então, eu posso trazer citações favoráveis e citações contrárias? Não só posso, como devo. O direito trabalha muito com isso. Nessa forma, eu vou trazer uma citação contrária e vou explicar que ela é contrária e o porquê. Aí eu vou trazer uma citação de um doutrinador no qual eu coaduno com a ideia dele e vou dizer por que eu entendo que a ideia dele é a melhor ideia e por quê. E assim eu vou construindo o meu trabalho, tá? Revisão de literatura, fundamentação teórica, não é copiar e colar qualquer citação bibliográfica que eu encontrar na frente, tá? Eu preciso que elas tenham relação com o texto, relação com o objetivo geral, relação com o objetivo específico. E assim eu vou construindo uma revisão de literatura, tá? Da onde eu vou tirar argumentos para minha revisão de literatura? Qual é a minha fonte da minha revisão de literatura? Artigos e periódicos nacionais e internacionais. Deixei para vocês uma série de links de periódicos de primeiro gabarito, certo? Usem revistas de primeiro gabarito, revistas conceituadas, cuidem com Jus Navegante, cuidem com Wikipedia, cuidem com esses sites que vocês não têm certeza da fonte, tá? Artigos é uma fonte surreal para escrever o trabalho de vocês. Tá? Usem e abusem. A biblioteca da faculdade tem revistas científicas. Vocês podem acessar pela biblioteca virtual, tá? Aproveitem disso. Revista científica é cara, então vocês conseguem esse acesso pela plataforma. Livros. Usem os livros. Usem manuais, ótimo, mas usem livros teóricos também, não só manuais. Nada de síntese, gente. Nada de preparatório para a OAB, pelo amor de Deus. Livro, com conteúdo, tá? Direito civil esquematizado, direito penal esquematizado, se ele já é esquematizado, ele já não é bom. Não é bom para um referencial teórico, tá? Peguem doutrinadores, pessoas que escutam, discutem o direito, trabalham o argumento do direito, não quem faz aí a aulinha para passar em concurso. Tá? Monografias, dissertações, teses. Eu não pegaria monografia, porque está no mesmo rol de vocês, no tempo que vocês pegarem alguém que vocês são muito superiores. Dissertação e tese, tá? E sites de pesquisa científica. Trabalhamos na aula passada, também passei N sites de pesquisa científica, Cielo, certo? O próprio Google Acadêmico é muito bom, tá? A Plataforma Brasil, Plataforma Lattes, que tem ali banco de teses, o banco de teses da USP, da PUC São Paulo. Então, nós temos um grande conjunto de sites de pesquisa científica que vocês podem tranquilamente pesquisarem e que vocês conseguem aí uma gama infinita de materiais, tá? A Biblioteca do Planalto, temos muito material na internet de qualidade, tá? Outra dica que eu deixo para vocês, eu acessei hoje, coloquei alguns links aqui de ajuda. Usem a biblioteca virtual da UDC. A biblioteca virtual ela tem uma ferramenta sensacional que vocês selecionam o que vocês querem do livro e ele copia como citação. Então é fácil, por quê? Porque tem uma gama imensa de obras de todos os tipos. É de fácil acesso para a referência bibliográfica e é de fácil acesso para o recorte da citação. Facilita o trabalho de vocês, então pesquisem primeiro, até para o próprio referencial teórico de vocês, essa primeira parte na fundamentação teórica na própria biblioteca virtual. Vai auxiliá-los sobremaneira, tá? Então, acabo aqui entrando nesse tópico dos livros disponíveis na biblioteca digital no portal UDC Medianeira, tá? Entrem, pessoal. Eu entrei hoje lá, fiz uma pesquisa de vários livros de metodologia, coloquei alguns aqui que eu achei ótimos, até porque reportam-me ao outro livro, onde vocês precisam preencher, então, a citação da metodologia, do método e técnica de pesquisa, tá? E vocês podem utilizar esses livros que estão disponíveis na biblioteca da UDC, tá? No portal UDC ali. Então, vocês podem utilizar esses livros aí de forma online, no aconchego do lar de vocês e fazer essa pesquisa bibliográfica. E torno a dizer que a ferramenta de selecionar a citação, ela é maravilhosa e super auxilia, porque às vezes você recorta da internet, desconfigura super o texto, vem vírus, fica bem confuso, tá? Então, utilizem essa ferramenta que ela só tende a ajudar vocês. Então, aqui eu coloquei
3 livros e o link dos livros de forma específica já na biblioteca, onde vocês podem localizar então, tá? Então aqui nós já vamos entrar na própria página da biblioteca, ó. Eu clico no link, eu já venho na biblioteca e a biblioteca já me reporta ao próprio livro, certo? O livro aqui na biblioteca digital, certo? Olha só, certo. Então, eu tenho, no caso aqui, ó, métodos e técnicas de pesquisa, os métodos científicos, que eu coloquei aqui para vocês, porque seria o material que vocês precisam utilizar para me fazer a citação lá no trabalho ainda do primeiro bimestre, métodos e técnicas de pesquisa. Olha só, método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético, sistêmico, que é um que não se aplica a nós, mas tem também. Tá? Vamos pegar o método dedutivo aqui, ele me abre no texto, ó. Então, o que eu quero que vocês façam, ó, se eu vou usar o método dedutivo, eu já tenho aqui a minha citação do método dedutivo. Olha que coisa sensacional! Eu vou vir aqui, vou criar um cartão, certo? Posso copiar a minha citação, seleção copiada, só jogo na área de transferência, tá? Olha aqui. Tem opção de leitura, né, para quem precisa. Eu posso realçar, tá? Ó, aqui o realce rápido. Então, se eu tô lendo e eu quero ticar o livro, ok? E aqui, além disso, eu tenho a citação. Olha só. Eu tenho certinho como eu vou colocar a minha citação no referencial bibliográfico, não tem erro. Então, eu tenho várias formas de citação, nós usamos a BNT. Gente, olha, isso é vida. Vocês vão recortar aqui, acesso em tudo pronto, lindo, maravilhoso. Você vai recortar isso aqui e já vai jogar lá na tua referência bibliográfica. E o texto que nós copiamos aqui, ó, certo? Às vezes eu quero colocar uma anotação, alguma coisa para me reportar aqui depois, mas eu venho, selecionei aqui, copiei, tá? Acho que eu já dei um copiar aqui, né? Eu acho que eu já copiei. E venho então aqui no Word, eu não tenho nenhuma aba do Word aberta aqui, mas vamos imaginar aqui, vamos ver se eu consigo colar ele no PowerPoint, só para a gente fazer um teste. Então, olha só. Gente, vida, tá? Então, usem a dica da prof, usem, abusem, super abusem da biblioteca virtual, certo? Vou ser bem sincera para vocês, entrei hoje, choquei com o número de livros, eu mesmo vou utilizar, e principalmente dessa facilidade de utilização tanto da citação, como da referência bibliográfica. Então, eu venho aqui, como já falamos, ó, eu pego, fiz a minha citação, volto, venho aqui, ó, na bolinha com aspas, pego a BNT, vou copiar, vamos voltar aqui no meu point, vamos fazer um novo slide aqui, e eu vou colar. Olha, gente, isso não tem explicação. Vou colar aqui a minha referência bibliográfica e vou colocando embaixo da outra e vou preencher algumas coisas, local, editora, mas ele já está aqui declinado certinho o que você precisa preencher, tá? O que te facilita, então, muito. Nós vamos ter uma aula de referência, que vocês vão aprender a fazer essa referência bibliográfica, mas vocês vão perceber que se eu tenho a possibilidade dessas informações, facilita muito a minha vida, tá? Então, fica aí a dica para vocês utilizarem a biblioteca virtual da UDC, tá? Não só para os livros de metodologia, que é o de forma específica, que eu fiz o referencial aqui para vocês, mas principalmente para os livros no contexto geral, todos os livros, tá? Mas só de metodologia tem vários, ok? Eu citei 13, mas deve ter ali pelo menos uns 30 que vocês podem utilizar, tá? Qualquer dúvida, então, continuamos com as orientações via Google Meet durante a semana toda, tá? Na não necessidade de uma reunião com todos os alunos, porque a turma é muito grande, o que torna aí bem dificultoso o contato com todos para um bom atendimento. Já que estamos com essa possibilidade do atendimento remoto, então nós continuamos com as orientações agendadas durante toda a semana, tá? Qualquer dúvida, procurem a prof, vamos conversando, tá?
Beijo para vocês, se cuidem, até aí a nossa próxima aula. Tchau, tchau!